Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência. A seu favor, meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Curta, comente, faça perguntas, ative as notificações. E hoje teremos a primeira reunião do grupo de pesquisa. Já foram eleitos vários temas que serão discutidos e com certeza teremos trabalhos interessantes para trazer aqui. Depois da teoria de toda a base conceitual sobre controle de risco gama, é o momento de detalharmos como você vai aplicar isso na prática. Você aqui terá um passo a passo desde a definição do seu nível de risco gama, passando pelo cálculo do θ de seu portfólio e chegando até na parametrização na hora de você abrir a sua operação e acompanhar. É como sempre o que prometi. Vamos repassar sempre os mesmos conceitos até que uma hora você entenda todo o operacional que lhe deixará no controle total das suas operações. Aproveitem e venham comigo. Controle gama operacional. Então, nós vimos nos últimos vídeos a relação bastante próxima entre o risco gama e o θ. Nós vimos lá que o risco gama ele é originado por duas variáveis extremamente relevantes. A primeira é a proximidade com a posição ATM, aonde ali há uma grande incerteza para que lado vai andar o seu trade, está uma variação muito grande de lucratividade ali. E também quando você aproxima do exercício. Essas são as duas principais fontes, como nós vimos, do risco gama. E nós aprendemos, então, que o somatório das suas posições do θ vai ser uma excelente proxy, então, desse risco gama. Então, vamos começar aqui o passo a passo de como você vai estar abrindo suas operações e depois monitorando elas pelo risco gama. Mas a primeira variável que é importante que você defina é o seu nível de risco gama, ou o seu NRG, porque ele será o seu limite de risco suportável. Todo mundo tem que ter o seu nível de risco gama. Então, como nós vimos nos últimos vídeos, ele começa no 0,1% e é recomendável que ele vá até 0,2%, mas ele pode ser 0,3%, 0,4% e até chegar no máximo a 0,5%. Então, você consegue observar que quanto maior, então, é o seu nível de risco gama, mais agressivas serão as suas operações. A gente vai estar recomendando de você, especialmente se você é uma pessoa que está começando agora, que você fique ali entre 0,1 e 0,2. Com certeza serão operações bastante tranquilas, que vai ter delta 16, até 25% lá de chamada de margem. Você vai estar operando dentro do seu notional. Então, é uma região bastante recomendável que você atue, mas é importante que você já defina. Essa vai ser uma variável, como nós vimos nos últimos vídeos, que vai te ajudar a saber exatamente se você deve ou não permanecer naquele trade, vai te ajudar você a tomar uma decisão em relação ao seu delta, de você saber se seu delta está muito alto ou mesmo muito baixo. Então, o primeiro passo é você definir
qual é o seu nível de risco gama. Depois você vai escolher as empresas, as estruturas e os deltas das suas posições. Já temos bastante material no canal para você saber escolher o seu delta, escolher uma boa empresa. E, no caso aqui, nós já temos a montagem da principal estrutura, aquela estrutura que não depende de você ter um viés direcional, que é o extremo. Então, você vai estar lá utilizando a metodologia do canal para você escolher a empresa, a estrutura e o delta das suas posições. Então, é algo que você já pode estar fazendo aí, de acordo com uma série de métricas. Você vai escolher também o tamanho da sua posição. Nós temos aí vários vídeos falando sobre isso. Você vai estar cuidando para que você tenha, no máximo, em cada posição, 20% do seu notional ou set de margem chamada. E sempre no ideal de estar dentro de um contexto de portfólio para posições perdedoras serem compensáveis. Que é uma estratégia que nós aí já discutimos bastante. Tá? Feito isso, feito você, então, ter escolhido as empresas e montado as estruturas e definido os deltas, você vai chegar lá no OpLab e vai verificar qual é o somatório de θ. Você vai lá no cockpit do OpLab e vai ver qual é o seu somatório de θ. E vai pegar esse somatório de θ e vai dividir pelo capital alocado. Não é o capital que foi chamado a margem. É o capital líquido alocado, que está disponibilizado para essas operações. Eu trago agora aqui vários exemplos. Então, se sair aqui R$ 500 e você tiver um capital alocado para essas operações de 100 mil, o seu TP vai ser 0,50. Se o θ for 1.000 e seu capital alocado for 300 mil, vai ser 0,33%. Ora, é só pegar o valor do θ e dividir pelo capital alocado. Se você tiver 1.500 de θ e capital alocado em 1.500.000, você então vai ter 0,10%. Então, gente, não tem mistério isso aqui. Você vai no cockpit do OpLab, pega o somatório de θ e divide pelo capital alocado, que não é a sua margem chamada. E você, então, vai ter esses percentuais aqui. Depois, você vai definir sua margem de segurança do risco gama. O que quer dizer isso? Primeiro, vamos definir o que é o nível de entrada gama. O que é o nível de entrada gama? O nível de entrada gama é aquele nível de gama que você vai estar já obtendo quando você entra no trade. E não é ideal que seja o mesmo nível de risco gama que vai ser o seu limite, né? Porque qualquer variaçãozinha para cima, você já vai ter que encerrar a operação. Então, isso não faz sentido. Tá? Então, como é que ele funciona? O nível de entrada de gama é o seu nível de risco gama multiplicado por uma margem de segurança. Então, você reorganizando aqui, você pode colocar aqui a sua margem de segurança de gama, né? Porque isso aqui vem aqui para baixo, é igual ao nível de entrada gama menos o nível de risco gama. E essa margem ela pode ser de meio até 1. Um lembrete que é importante que eu dei para vocês é o seguinte: você não precisa seguir exatamente a risca isso aqui, tá? Porque você pode fazer isso meio que sem precisar ficar anotando nada.
tá? Você já sabe seu nível de risco gama, então você bota um pouquinho menos ali. Não precisa ficar calculando necessariamente. Aqui mas eu faço questão de trazer de forma metódica todas essas formulinhas aqui para você entender o operacional. Você entendendo o operacional, você já pode fazer isso sem precisar anotar nada, tá? Claro que você vai ter que calcular, com certeza, o teto sobre o capital. Isso você tem que calcular. Mas isso aqui, essa margem de segurança, você pode ter um nível de risco gama, e se a MSG for meio, significa que se você tiver lá 0,2% de nível de risco gama, você vai estar abrindo as suas operações a 0,1%, o que faz sentido, tá? Isso aqui é apenas para você ter aí uma base de como você vai estar operando. O fato é que você vai, então, definir qual é a sua margem de segurança. De repente, você quer botar um. Então, quando a gente fala que é entre meio e um, não faz muito sentido você botar um, né? Mas faz sentido você colocar 0,9, ou seja, 10% a menos. Mas meio já é uma métrica interessante, né? Então, eu recomendo muito você ter uma NEG de 0,1% e ter um nível de risco gama de 0,2%. Seria a atitude mais conservadora e recomendável para você ter. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter, então, o seu nível de risco gama, você vai ter as posições que você está ali já simulando, e você, então, vai verificar qual é o teto do seu portfólio. Se o teto do portfólio for maior que o nível de entrada, você ou vai diminuir o tamanho das suas posições, ou diminuir o delta das suas estruturas. Se o teto do seu portfólio for aproximadamente igual ao nível de entrada, você faz nada. Então, você já está ali, você já está com as posições certinhas no nível de entrada do seu risco gama. Se o teto do seu portfólio for menor do que o seu nível de entrada, aí seria o caso de você avaliar aumentar o tamanho das suas posições ou aumentar o delta das suas estruturas. Aí você pode até avaliar de deixar como está. Tá? O que não pode é você estar com o seu teto de portfólio começando acima do seu nível de entrada. Então, você abriu as posições e estão lá agora. E depois vem o último passo, que é você abrir a operação com aquela estrutura e aquele nível de entrada de risco gama e depois acompanhar. E quando, então, a operação já está acontecendo ali, na prática, ali, sendo realizada, você só vai precisar ajustar se o teto do portfólio se tornar maior, não no nível de entrada, mas ao nível do risco gama. Se ele for maior, você vai zerar, então, as suas posições até o seu teto de portfólio alcançar o nível de risco gama. Então, essa é a razão pela qual existe o nível de risco gama, para você nunca ultrapassar ele. Se o seu teto de portfólio for menor que o risco gama, você pode continuar acompanhando até o teto de portfólio se tornar maior que o nível de risco gama, ou até você alcançar suas metas de lucro e de tempo. Agora, se seu teto de portfólio se tornar menor que o nível de entrada gama, aí você vai estar avaliando você abrir uma nova posição. Tá? Então, esse é o operacional. É bastante simples. Mas recomendo você ver, aproveitar que esse vídeo aqui é mais curto, e você assista ele mais 2 a 3 vezes, para você assimilar todos esses conceitos
Tem umas formulinhas ali, mas é muito simples, tá, gente? Vale a pena vocês investirem atenção nesse operacional para você estar aplicando isso na prática, tá? Eu tive viajando bastante aí nas últimas semanas, então eu estou conseguindo aí fazer um vídeo por semana, mas aí já estou voltando e o ritmo vai voltar a ficar forte. Nós teremos uma live aí na próxima terça-feira com o Felipe Borges, vai ser uma live super interessante. Felipe Borges é um cara que entende bastante de opções, um cara extremamente inteligente. E, e é isso. Se vocês tiverem dúvidas em relação ao que eu estou falando aqui hoje, bota lá nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Ou mesmo lá dentro do Telegram, tá bom, gente? Então, esse operacional também é uma oportunidade da gente estar voltando a esses conceitos. Espero que qualquer dúvida que vocês tenham ficado tenha sido tirada. Se não, como eu falei, faça lá nos comentários. Eu também recomendo todo mundo dar uma repassadinha nos comentários, porque eventualmente sempre tem alguma dúvida que você possa ter tido que já foi colocada lá. Se por acaso ficou alguma lacuna aqui no vídeo, provavelmente você não foi a primeira pessoa a perceber essa lacuna e provavelmente alguém já perguntou. Então passa lá nos comentários que você vai estar vendo lá, provavelmente a sua dúvida também sendo colocada lá. Tá bom, gente? É um vídeo aí, apesar de ser mais curto, ele vale muito dinheiro, né? Porque é a prática. Às vezes se ensina alguma coisa meio que por trailers, né? Então aqui no Rocha Opções você não vai ver trailers. Você vai ver já o filme completo, com extensão e com as cenas excluídas, com comentários do produtor, comentários do roteirista e tudo mais, né? Nada fica pela metade. Tá bom, gente? Então, aproveitem, se inscrevam no canal, se você não se inscreveu ainda, não deixe de dar o seu like e nos vemos lá no Telegram e no próximo vídeo. Até a próxima.